meu nome é Eduardo Luciano, estou vereador na Câmara Municipal de Évora. O arquiteto Eduardo Miranda é técnico da Divisão de Cultura e Património da Câmara Municipal de Évora. Vamos tentar cumprir, não vamos tentar, vamos conseguir cumprir a meia hora da apresentação e para isso eu vou passar desde já a palavra ao arquiteto Eduardo Miranda, que irá fazer a apresentação em nome da Câmara Municipal, reservando depois, enfim, algumas apreciações políticas e, quiçá, provocatórias para a parte final da nossa intervenção. Muito obrigado. Arquiteto Eduardo Miranda. Bom dia. Gostaria de apresentar Évora. Évora é uma cidade média com 45 mil habitantes. Eu gostaria que ligasse o... Aqui? Está ligado. Está ligado. Évora é uma cidade média com 45 mil habitantes, no sul de Portugal. É o principal polo regional de comércio e serviços do Alentejo. Até à década de 1940, a cidade coincidia sensivelmente com o casco histórico. E na segunda metade do século XX ocorreu um forte crescimento demográfico e uma forte expansão urbana que redefiniu o papel do centro histórico na cidade e definiu o seu perfil funcional. A área urbana apresenta atualmente uma maior complexidade funcional, há uma crescente complementaridade entre o centro e a periferia, decorrente da disseminação do setor terciário e da emergência de centralidades locais e de serviços. Portanto, o centro histórico já não concentra o essencial, digamos, das funções terciárias e de direção. Mantendo-se, no entanto, o principal centro, o centro funcional da cidade. De facto, a população quase que duplicou em Évora entre meados do século XX e o final do século XX e a área urbana cresceu bastante. Portanto, teve um crescimento acentuado. O centro histórico classificado corresponde à cidade de Intramuros, portanto delimitada por muralhas. Em 2011 tinha cerca de 4.700 habitantes, correspondendo apenas a 11% da população da cidade. Ocupa uma área de 100 hectares, possui 4.301 fogos organizados em cerca de 250 quarteirões. Portanto, o centro histórico mantém-se o centro funcional e simbólico e cultural da cidade, apesar das transformações que a área urbana se tem observado nas últimas décadas. A população está em declínio, a população reside no centro histórico há 7 décadas, é hoje apenas um quarto daquilo que foi em 1940, quando atingiu o pico populacional. Há um envelhecimento continuado da população, parcialmente contrabalançado com a instalação de novos residentes. Recentemente, no último período censitário, observou-se um aumento do número de famílias e uma diminuição do índice de envelhecimento que indicia alguma renovação da população. Houve várias políticas implementadas no centro histórico desde 1977, portanto, pelo poder local democrático. Destacam-se o Plano Diretor de Évora de 1979, que integrava a normativa para o centro histórico, portanto, o próprio Plano de Preservação do Centro Histórico. Destaca-se também o Programa de Recuperação do Centro Histórico de 1982, um conjunto de programas de apoio à reabilitação de edifícios, quer programas nacionais, portanto, quer programas apenas municipais. Há outras intervenções importantes de revitalização, como o programa Évoracom. Mais recentemente, destaca-se a aprovação da ARU do Centro Histórico no ano de 2016. O centro histórico organiza-se, tendo 100 hectares, tem áreas com alguma diferença, portanto, com usos dominantes diferentes. Há, de facto, um coração monumental, ou um polo monumental no topo da colina, portanto, em redor do Templo de Ana e da Catedral, do Templo Romano, desculpem, e da Catedral. Há depois um eixo principal de comércio e serviços que abarca a Praça de Giraldo com uma orientação noroeste-sudeste. Há depois um segundo polo importante do ponto de vista turístico em redor de São Francisco e da Capela dos Ossos. E há depois um conjunto de setores predominantemente residenciais, sobretudo a norte, poente e nascente. Portanto, aqui podemos ver melhor, há setores dominantemente residenciais a norte, a poente e a nascente. Há depois áreas envolvente à muralha, é uma área sensível, onde se concentra, no fundo, espaços abertos e alguns equipamentos importantes.
o uso dominante dos edifícios, os dados que nós temos não estão atualizados, mas sensivelmente mantêm-se. 26% dos edifícios têm utilizações diversas, o que reflete, no fundo, a mistura de usos da cidade tradicional. Mais de 63% têm uma única utilização. Nestes imóveis com uma única utilização, a utilização residencial tem uma presença significativa, portanto, cerca de 54% dos imóveis. Portanto, a cidade mantém, sendo um centro funcional da cidade, a função residencial continua a ser uma função importante em termos de ocupação do edificado. A partir dos anos 80 assistiu-se a um esforço de reabilitação e isso é demonstrado pelos indicadores relativos ao estado de construção dos edifícios e às condições de habitabilidade dos fogos, que têm apresentado melhorias significativas. Em 2011, segundo o INE, apenas 2,61% dos edifícios encontrava-se em mau estado. No entanto, um levantamento feito pelos serviços municipais em 2015 considera esse valor superior, portanto, considera que mais de 7% dos edifícios se encontram em muito mau estado de conservação e alguns em ruína. Há uma alteração relativamente ao estado de construção do edificado. Hoje, a melhoria do estado de construção e das condições de habitabilidade é visível nos setores urbanos predominantemente residenciais, portanto, nas artérias mais secundárias e em áreas mais periféricas do centro histórico, onde existem pequenos edifícios que foram reabilitados e, por vezes, quarteirões diferentes de rua, que estavam, de facto, em muito mau estado e que os estão reabilitados. No entanto, nos principais espaços urbanos e nas principais artérias, assiste-se a uma degradação do edificado, a um agravamento do estado de conservação, sobretudo porque há grandes edifícios que estão semi-ocupados ou devolutos. Há uma relação desta evolução do estado de conservação nas principais artérias e também uma crise das atividades económicas no centro histórico, nomeadamente do comércio tradicional. E, portanto, os desafios da reabilitação são hoje diferentes daquilo que eram há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás. Relativamente à evolução das atividades no centro histórico, há dois marcos importantes. Por um lado, a reinstalação da Universidade de Évora em 1979 e a classificação Património Mundial em 86 acentuam o processo de terceirização do centro histórico, que também foi impulsionado pelo crescimento do setor dos serviços, quer públicos, quer privados. O centro histórico permanece, de facto, um dos grandes polos de emprego da cidade e, como já se disse, de facto, o uso habitacional é dominante na ocupação dos fogos, apesar de haver alguma terceirização clandestina e a ocupação, nomeadamente, de fogos com armazéns. A evolução das atividades no centro histórico apresenta um perfil interessante desde 85, os dados que temos são parciais, não são totais. Assiste-se a um declínio de funções tradicionais, como por exemplo o comércio alimentar, os produtos alimentares. Assiste-se, no entanto, a um crescimento de setores que estão de facto relacionados com o turismo, nomeadamente a restauração, portanto os setores da restauração e similares que têm crescido significativamente. E também outros produtos e atividades ligadas ao turismo, como por exemplo o artesanato, os produtos gourmet, as antiguidades. Os estabelecimentos hoteleiros também têm crescido. Portanto, há um antes e o depois da classificação, com um impacto naquilo que é um centro histórico multifuncional, mas em que este segmento, em que as atividades ligadas ao turismo são cada vez mais importantes. Relativamente à evolução do número de visitantes no centro histórico e o número de dormidas, os últimos dados que temos são de 2014, o número de dormidas apresenta um crescimento contínuo e continuado. No entanto, o número de registros de visitantes tem variações. Nomeadamente, este registro é um registro parcial, porque é o registro do número de visitantes que se deslocam ao posto de turismo de Évora e há uma tendência para que grandes grupos de visitantes, nomeadamente grupos organizados, não se desloquem ao posto de turismo. No entanto, no último período, os últimos dados de 2015 e 2016, há de facto um crescimento significativo dos registros relativamente a 2013 e 2014. Há, de facto, nas últimas décadas, um crescimento continuado da hotelaria, da restauração e das atividades ligadas ao turismo, como eu já disse. Há uma clara localização de tendência de localização destas unidades a oeste e noroeste da cidade de Intramuros, portanto, sobretudo na proximidade dos principais espaços urbanos, da própria Praça do Giraldo, e surgiram novas unidades hoteleiras nos últimos 3 anos, nomeadamente alguns hotéis com uma dimensão significativa. Eu não sei se consegue ver bem, mas temos aqui um mapeamento dos levantamentos funcionais de 85 e 2014, relativamente quer aos estabelecimentos
estabelecimentos hoteleiros, quer à restauração e às lojas de antiguidades e artesanato. Vê-se de facto um alargamento da área de implantação e do número de unidades entre 85 e 2014. Há de facto uma localização preferencial a oeste e a norte do centro histórico relativamente ao comércio ligado ao turismo, lojas de artesanato, lojas gourmet. Há uma tendência de especialização de algumas artérias, nomeadamente a Rua 5 de Outubro, que liga a Praça de Geraldo ao Templo Romano e à Sé. Relativamente à evolução das unidades hoteleiras, isto esquematicamente explica o que era o centro histórico, a atividade turística do centro histórico em 2008. De facto, havia duas principais concentrações de restauração, junto à Praça de Geraldo e num outro largo, Luís de Camões. Há dois polos turísticos de grande influência turística, São Francisco e o Templo Romano, e de facto haviam algumas unidades hoteleiras dispersas pelo centro histórico. Atualmente, assistimos a um alargamento, de facto, do número de restaurantes e de similares e, portanto, a uma maior a uma tendência de alastramento, digamos, dessa mancha de ocupação. Há um maior número de unidades hoteleiras que têm crescido e, portanto, assiste-se em que a atividade turística é cada vez mais importante, está cada vez mais presente no centro histórico. Relativamente à contabilização das unidades, os números, utilizando os dados, como fonte diferentes plataformas online, em março deste ano, chegamos de facto a um número de 131 unidades de alojamento turístico, incluindo apartamentos e simples quartos. Destas, apenas 21% estão registadas, portanto, o alojamento local registado. Observa-se de facto uma grande diversidade da oferta turística, com diferentes tipos de alojamento, desde hotéis tradicionais a uma pousada histórica, uma pousada da juventude e, portanto, o crescimento e o surgimento nos últimos anos de novos tipos de alojamento turístico. Não sei se conseguimos ver bem, mas, portanto, temos de facto uma disseminação destas novas unidades, quer a norte, quer a poente do centro histórico, em setores que são dominantemente residenciais e onde alguns deles não tinham, até agora, não eram muito atrativos do ponto de vista turístico. Isto pode ser interessante e pode oferecer algumas oportunidades, mas, por outro lado, reflete a relação direta que há entre a função residencial e, de facto, estes novos tipos de alojamento. Isto é claro a norte e a poente do centro histórico, não é claro neste setor nascente, que é um setor aparentemente mais distante dos espaços mais atrativos e, ao mesmo tempo, é um setor onde ainda é muito presente uma certa relação com a universidade e com o alojamento para estudantes. Aqui o que nós podemos concluir deste breve diagnóstico é, de facto, as unidades de alojamento concentram-se a norte e, de facto, a poente, e há, de facto, um alargamento da área urbana preferencial para a sua localização. Há setores predominantemente residenciais que se tornam atrativos para o turismo. A proximidade aos principais eixos comerciais e de serviços é refletida nas localizações. O setor norte, que era um setor tradicionalmente mais residencial e mais popular e típico, está a revelar um potencial turístico que há alguns anos seria quase impensável ou que seria difícil de promover. Há, de facto, artérias especializadas, como já referi. Relativamente à relação entre as unidades hoteleiras e a construção do edificado, no centro histórico de Évora, o paradigma, digamos assim, da adaptação de grandes edifícios, nomeadamente edifícios com valor patrimonial, a estabelecimentos hoteleiros nem sempre se verifica. Cerca de metade das unidades hoteleiras estão implantadas em edifícios que foram reconstruídos ou renovados. Portanto, nem todos aquele paradigma do hotel de charme não se verifica particularmente aqui. Relativamente ao alojamento local, que sendo um fenómeno recente, o que nós podemos concluir, e aquilo que os serviços municipais concluem, é que o facto da lei portuguesa exigir a emissão de alvará no registro de alojamento local impõe de facto que haja uma reabilitação de acordo com as exigências mínimas de habitabilidade. Portanto, estes fogos que vão acolher turistas poderão mais tarde acolher novamente habitação e ficam de facto adaptados e ficam, digamos, modernizados e com boas condições de conforto. E isto é visto como algo positivo.
Por um lado, é óbvio que o alojamento local é uma forma de forma dos proprietários rentabilizarem o investimento feito na reabilitação. Detectamos algumas tendências, nomeadamente a instalação de alojamento local em tipologias diversas, mas muitos deles em T0 e T1, portanto fogos muito pequenos, e que são muitas vezes difíceis, não são fáceis de colocar no mercado. Há também alojamento local instalado em devolutos e fogos desocupados, e há inclusivamente a reconversão de unidades atualmente ocupadas com serviços para a habitação, tendo em vista a instalação de unidades de alojamento local. Há, de facto, no Centro Histórico de Évora uma tendência de há muito tempo da utilização de fogos para o arrendamento a estudantes, à população estudantil, que é importante, e, portanto, esta dinâmica do alojamento local vem de encontro, ou vem substituir essa dinâmica de reabilitação de fogos para alojamento de estudantes. Há uma boa taxa de ocupação mesmo em época baixa e há alguns riscos, nomeadamente o risco de fragmentação de grandes edifícios em unidades funcionais, portanto um risco de uma fragmentação, digamos, irregular ou encapotada. O ponto de situação, de facto o número de unidades de alojamento turístico identificadas até hoje, 131, corresponde a cerca de 3% dos fogos intramuros. Quer o arrendamento a estudantes, quer o alojamento, são usos que de facto incentivam a reabilitação de fogos. Até agora, pelo menos, estas novas formas de alojamento integram-se na multifuncionalidade da cidade tradicional e enquadram-se na emergência de formas de habitação atípica ou temporária a que os centros históricos assistem. De facto, não são estas unidades que expulsam os residentes, o declínio da população residente é um processo com décadas. Digamos que o alojamento local é uma resposta ao declínio da população residente e ao declínio da função residencial tradicional. Paralelamente, relativamente à função habitacional, é importante dizer que no Centro Histórico há fortes restrições à mudança de uso habitacional para uso de comércio. São as normas que estão em vigor há algumas décadas e que, no entanto, estas normas por si só não têm defendido a função residencial e, por outro lado, é hoje claro que têm contribuído para a descentralização funcional do comércio, portanto, para a transferência das unidades de comércio para outras áreas da cidade, nomeadamente de lojas com maior área útil e com, no fundo, as chamadas lojas âncora. Logo, as normas e as restrições existentes têm que ser muito bem vistas e muito bem avaliadas porque podem ter efeitos perniciosos e perversos de facto, de desvitalização, digamos assim. A atividade turística, como conclusão, nas últimas décadas a atividade turística tem contribuído para uma maior diversidade funcional do Centro Histórico. Inscreve, de facto, numa multifuncionalidade da cidade tradicional. Pode contribuir para a animação ou para uma valorização de setores urbanos atualmente menos valorizados. E que, de facto, a promoção da função habitacional depende de vários fatores. Existem, de facto, políticas públicas robustas, assim como exige a ação ao nível daquilo que nós temos de chamar os fatores de suporte, sejam as infraestruturas, o estacionamento, os serviços e equipamentos de proximidade. É importante também definir a importância das políticas integradas de planeamento global da cidade, em que só assim se consegue, de facto, promover a função habitacional e defender a função habitacional no centro histórico e também enquadrar o próprio turismo, como já foi dito numa comunicação anterior, na própria cidade de uma forma adequada. E a importância, de facto, dos instrumentos de planeamento de diversa escala, portanto, não apenas na escala do centro histórico, mas também à escala da cidade no seu todo. A regulamentação, de facto, tem que ser inteligente para responder às características morfotipológicas do edificado e as regras, por vezes, muito abstratas e muito cegas, podem ter efeitos perversos. Por último, de facto, é importante que se faça uma monitorização regular que nos permita perceber a evolução deste fenómeno e desta dinâmica, que de facto em Évora é um fenómeno relativamente recente e que nós estamos de facto a começar a acompanhar com maior atenção. Obrigado. Bom, podem bater palmas ao Eduardo. Agradecer ao arquiteto Eduardo Miranda o trabalho que resultou nesta apresentação e à chefe de divisão Carmen Almeida, que está neste momento na função de fotógrafa, e dizer aqui levantar aqui duas ou três questões que me parecem importantes no contexto da discussão deste encontro. Ouvimos
aqui dizer que, o turismo está a pôr em perigo aquilo que é o património. Mas depois, nas mesmas intervenções, ouvimos alguém salientar mas temos que ter em conta que o turismo promove a atividade económica e promove o emprego. Para logo a seguir dizer que, mas promove emprego de baixa qualidade e precário. Para logo a seguir alguém dizer que, mas é de baixa qualidade e precário, mas é preferível esse emprego que emprego nenhum. E, portanto, nós temos que perceber que o que é o turismo, que definição é que queremos dar de turismo, que definição é que queremos dar dos cidadãos que andam de um lado para o outro, deixar o seu conhecimento e a levar conhecimento consigo, se lhes queremos mesmo chamar turistas. Eu não chamo-lhes cidadãos de passagem, daí que tenham uma enorme dificuldade em aceitar medidas discriminatórias relativamente a quem passa. Depois, ouvimos também questionar sobre o baixo custo da atividade de visitar sítios, da atividade turística. Quase que se defendendo, se os custos subissem, o nosso património ficava muito mais protegido, porque teríamos muito menos gente a visitar. Mas logo a seguir vamos concluir, mas isso é pôr o património a ser fruído apenas por aqueles que têm capacidade económica para tal. É a velha questão, o aumento do custo do preço da água não resolve o problema da escassez da água, põe os ricos a beber água com mais à vontade. E, portanto, há aqui um conjunto de contradições que eu acho que mereciam ser de facto debatidas. Nós não temos ainda o problema dos sítios, em particular dos nossos vizinhos espanhóis, não temos essa pressão ainda. Estamos muito tranquilos, ainda estamos na fase, como diria a Isabel, na fase de os encantar a visitar-nos, de os seduzir a ir lá. Ainda não chegámos à fase de, e agora o que é que fazemos com tanta gente? Ainda não chegámos a essa fase. Mas é agora, neste momento, que é preciso começar a pensar sobre o assunto. E pensar sobre o assunto é pensar que turismo é que queremos. E que atividades é que fazemos nas nossas cidades? São atividades para turistas? Para atrair turistas? Ou para atrair... Ou atividades que sejam para proporcionar aos habitantes das cidades, que obviamente, como diria o companheiro da Compostela, melhorarão a presença de quem nos visita. Eu acho que é este o caminho. O outro caminho é discutir, mas isso era uma discussão absolutamente académica, era estar aqui a discutir o sexo dos anjos, é discutir se o turismo é de facto uma atividade eminentemente económica ou se, como eu, que sou assim meio deslocado, penso, é uma atividade cultural com um forte impacto económico. É que eu acho que isto faz toda a diferença. Ontem alguém falava do património, dizendo que o património servia para nos fazer melhorar e que a questão da rentabilidade era apenas uma feliz coincidência. Eu parece que nas nossas cidades, e a pressão que temos, em particular dos operadores turísticos que agem nas nossas cidades, é o contrário. Temos isto aqui, temos que o rentabilizar, muitas vezes à custa de perdermos essa capacidade de mostrar aos outros como nós somos e como nós vivemos. Eu acho que este espaço também devia ser um espaço de reflexão, porque no fundo os nossos problemas são comuns. Évora tem menos pressão, Santiago tem muito mais pressão, enfim, as Canárias, como vimos, mas os problemas são comuns, estamos em fases diferentes da abordagem. E, de facto, a abordagem só pode ser esta: que turismo é que queremos? E como é que mudamos as mentalidades de quem anda de passagem de um lado para o outro, para, quando visita uma cidade, não ser, como alguém disse ontem, um mero colecionador de carimbos e de postais, mas ser alguém que vai para conhecer de facto a identidade daquele sítio e que vai de facto para sair de lá com uma outra cultura, um outro ganho, um outro aporte cultural. E isso não será seguramente com este paradigma de sociedade global em que todos vivemos que irá acontecer. Eu vou já calar-me por aqui, antes que comece a defender a Revolução, desejar-vos um bom resto de dia de trabalho e dizer que cumprimos rigorosamente a meia hora que nos estava destinada. Muito obrigado.